Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. E não é só fora do Brasil que dá para fazer um intercâmbio legal, sabia? Tem gente que tem excelentes experiências sem sair daqui do país. E hoje nós vamos conhecer uma delas. Vamos conversar com uma aluna da UDESC que está em São Paulo estudando na FGV. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, estamos aqui de volta, eu, Carlito Costa, e a nossa colega Júlia Rabelo, estudante de administração, também da equipe aqui do podcast, e a gente vai conversar hoje com a Eduarda Bes Gouveia. Ela é estudante de administração pública da Universidade do Estado de Santa Catarina, no curso de administração pública no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, aqui em Florianópolis, e no momento ela está fazendo intercâmbio na Fundação Getúlio Vargas, na FGV, na unidade que a FGV tem em São Paulo, né, conhecida como EASP. Eduarda, muito bem-vinda aqui ao podcast. Oi, gente, obrigada Carlito, obrigada Júlia, prazer. Eduardo, então, começando aí pelo local onde você está fazendo intercâmbio, a gente entrevista muitas pessoas aqui no podcast que, em geral, vão para o exterior, né, fazer intercâmbio. E é legal a gente estar conversando com você porque a gente está mostrando que tem alternativas aqui dentro do Brasil também, né? Inclusive muito boas, né? Graças aos acordos aí que a universidade tem e as parcerias que ela tem. E você optou por fazer intercâmbio então em São Paulo na FGV. Como é que foi essa tua opção? Você chegou a cogitar assim ir para o exterior ou a tua opção, a tua escolha era mesmo estudar aí? Então, lá em 2020, foi a primeira vez que eu vi sobre intercâmbio para a FGV. Me despertou interesse porque eu tenho um tio que ele se formou em administração pública na FGV. Eu já tinha um pouquinho de conhecimento, sabia sobre o curso, sabia o quanto era interessante, mas eu também pensava ir para fora. Veio a pandemia, né? Então essa ideia foi descartada. E ano passado eu vi que abriu de novo a oportunidade de vir para a FGV, mas eu comecei antes de ver essa oportunidade, que não tinha aparecido ainda, eu estava olhando para fazer intercâmbio para Lisboa. Mas eu estava um pouco insegura, principalmente por causa da pandemia, eu não sabia se poderia estourar uma nova variante ou como é que iam ficar as coisas, então conversando com meus pais e vendo um pouquinho o que seria mais viável, veio depois a oportunidade da FGV e eu pensei, não, é isso, então eu prefiro, primeiro pela uma segurança em relação à pandemia, estar no Brasil e também porque, como eu falei, eu já tinha essa familiaridade por causa do meu tio que é formado na FGV e a gente, durante o curso de administração pública na UDESC, a gente acaba trabalhando muitos textos da FGV, estudando bastante artigos e pesquisas da FGV, então eu já tinha esse interesse e aí eu optei por ficar nessa oportunidade de intercâmbio. Como foi a tua chegada em São Paulo e como a tua recepção com a universidade? Eu vim 2 dias antes de começar as aulas, né? Eu cheguei e eu me deparei que estava online. Então, assim, não tinham me avisado que estava online, então eu fiquei um pouquinho, meu Deus, me mudei para São Paulo e eu vou ficar online. Mas logo depois a coordenação aqui já me avisou que ia voltar em março. Então eu fiquei aqui 1 mês tendo aula de casa, que era a minha nova casa. Então, no início, eu estava com muita vontade de conhecer a universidade, de conhecer as pessoas, professores, mas eu já comecei a gostar bastante, assim, das aulas online, eles têm uma estrutura bem legal, e logo dia 14 de março já começou no presencial, e aí foi, assim, outra experiência, assim. Tava muito legal no online, mas era aquele mesmo online de sempre, e aí quando eu cheguei na universidade, de fato, é bem diferente do que eu tenho na UDESC, né? É um campus
É um prédio bem perto da Paulista, aqui em São Paulo. Tem uma estrutura de quadra, tem atlética, empresa júnior, essas coisas que tem na UDESC também. Mas é mais um prédio, assim. Mas foi bem interessante quando começou de fato presencial. Agora que você está vivenciando a universidade mesmo, a FGV, conta mais um pouquinho, você ficou assim com pena de não ter ido para Lisboa ou você está curtindo aí? Como é que está sendo? Não, com certeza eu fiquei muito feliz com a minha decisão. Óbvio que uma oportunidade internacional deve ser muito legal, assim, para novas vivências, mas São Paulo já é bem diferente de Floripa, né, em relação à cidade, é muito maior. Mas eu acho que o que eu estou mais gostando em relação à FGV e que eu não me arrependo nem um pouco da minha escolha são as aulas mesmo. As aulas que eu escolhi foram, como eu já estou quase me formando, foram as que eu tinha mais interesse mesmo, então não foi nenhuma para validar. Então eu estou aproveitando muito e algo que tem aqui, que é muito diferente, é por a gente estar em São Paulo, os professores às vezes têm contatos com pessoas para fazer palestras, às vezes a gente vai conhecer locais diferentes. Tipo, hoje mesmo de manhã eu fui numa empresa de tratamento de esgoto lá em outro município aqui em São Paulo e fizemos toda uma visita de campo e vários professores assim que eu já conhecia antes de artigos, então tá sendo uma experiência muito legal mesmo e eu de fato estou aprendendo bastante, algo que às vezes não só aprendendo por estar morando sozinha, por estar em outra cidade, mas na universidade, assim. Tem muito espaço ali dentro se tu quer de fato aprender, tanto com os professores na aula, quanto com os professores pós-aula, quanto a biblioteca, tudo, tem muito, muito espaço ali dentro. Então eu fiquei bem feliz com a minha escolha. Tu conseguiu se relacionar bem com os outros alunos? Tem a experiência com alunos internacionais? Como que é a relação com amizades aí? Então, o povo de Floripa, pelo que eu vejo, é mais conversador, mas quando eu cheguei aqui, teve o primeiro momento que era online, né? Então é mais difícil se aproximar das pessoas. Mas logo quando começou o presencial, mesmo em cada matéria que eu tô em 5 matérias hoje, elas são em turmas diferentes. E aqui na FGV tem muitas eletivas, então são matérias que tem por semestres, não necessariamente elas se repetem, e são bem específicas sobre um assunto, com algum profissional da área, é mais profissionalizante, é bem legal. Eu peguei algumas também, então eu tô com pessoas aleatórias em cada matéria, mas eu consegui achar pessoas bem legais aqui dentro, assim. De primeira, elas reparam que tu não é da turma, ou quando tu começa a falar, elas reparam que tu tem um sotaque diferente, e elas perguntam, mas tu não é daqui? Qual é a tua turma? Porque eu nunca te vejo. Aí a gente começa a conversar e geralmente as pessoas brilham os olhos com Floripa, então o fato de estar vindo de Floripa chama bastante atenção. E também muita gente me perguntou sobre a UDESC que tinha interesse de ir para Floripa fazer esse intercâmbio para lá. Então eu conversei muito sobre isso também. Então, mesmo vendo todo dia um rosto diferente, porque eu estou em matérias diferentes e turmas diferentes, eu conheci pessoas bem legais. Você percebe aí com os alunos, com os professores, uma referência assim que em relação à universidade onde você estuda? Chegou a perceber isso ou não? Sim, alguns professores já falaram para mim da Paula Schomer, então é um nome que é bem falado aqui. E outro nome também que, assim, uma das eletivas que eu estou fazendo é sobre governo aberto e dados. A professora trouxe o nome do professor Salme, justamente por ele trabalhar nessa mesma área, então ela já conhecia ele e foi bem legal também. Eles são vistos como referência, então. Sim, sim. A Paula Schomer, principalmente, foram vários professores que falaram e bem animados sobre ela, então são com certeza referências. Isso dá uma visão diferente da tua própria escola, do lugar onde você estuda, indo assim para São Paulo e vendo esse tipo de coisa, ou é algo que você já tinha noção? Então, eu sou de uma família de professoras, então eu sempre tive esse olhar de valorizar muito o professor, principalmente durante a graduação. Os professores que eu tive, eu
na sua grande maioria, eu achei figuras muito boas e que agregaram muito para mim, mas foi bem marcante, principalmente o jeito que os professores aqui falavam da UDESC, com bastante referência, assim. Então foi algo que me chamou bastante atenção, porque, obviamente, eu imaginei que eles conhecessem alguns professores da UDESC, mas eles falavam com muita referência, assim, isso eu achei bem legal. Mudando um pouquinho de assunto, como está sendo morar em São Paulo, a tua relação com a cidade, com novas coisas para fazer, conforto, custo de vida, estilo, tudo isso. O que que tu achou dessa mudança? Então, Júlia, quando eu cheguei, assim, minhas 2 primeiras semanas, eu fiquei bem impactada, assim, porque é muito maior, né? Floripa é interior, perto de São Paulo. Eu nunca morei, para vocês terem noção, eu morei minha vida inteira no mesmo apartamento. Então, assim, eu nunca tive experiência de outra casa, nunca tive experiência de outro bairro. Então, para mim foi bem impactante quando eu cheguei. Eu peguei um apartamento e, assim, para mim, essa é a maior dica de moradia aqui em São Paulo. Quando eu fui buscar um apartamento, eu buscava um mais bonitinho, um novo. Eu com certeza levei isso e deu muito certo, que em São Paulo é muito melhor tu optar pela localização. E eu peguei um apartamento 200 metros da FGV. Então ele é muito perto. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não preciso pegar transporte público, mesmo sendo muito bom o transporte público aqui em São Paulo, eu não tenho que pegar, o que já facilita, eu vou rapidamente. Então, assim, eu cheguei aqui, eu não tive que aprender a me virar de localização, era muito perto, e isso, mesmo pegando um apartamento que não era novinho, que, sabe, que era o que eu tava olhando antes, então para mim foi muito legal isso, foi olhar a localização. Quem vier aqui para São Paulo, se tiver a oportunidade de perguntar para alguém que já morou aqui se o bairro que escolheu é um bairro legal, é um bairro não tão perigoso, eu acho que é uma escolha legal também, porque as outras opções que eu tinha, hoje eu fui descobrir que são locais que são um pouco mais difíceis, assim, são mais perigosos, então foi muito bom eu ter olhado isso antes, eu tive a oportunidade de falar com alguém aqui de São Paulo, e sobre a cidade, né, é uma cidade que ela funciona 24 horas por dia, todos os dias. Então, assim, vai ter coisa para fazer, seja social, quanto cultural, quanto de gastronomia, tudo, todos os dias, de segunda a segunda, e de madrugada, de manhã, à tarde, à noite. Então, é algo que eu gostei bastante, assim. Eu faço vários passeios aqui perto da minha casa mesmo, na Paulista, para museus de graça. Então é algo que é muito legal e é o que eu tô trabalhando mais em mim, que eu não fazia muito em Floripa, então tô gostando bastante de São Paulo, é muito legal. Mas essa questão da localização, para mim, é essencial para quem vem em São Paulo, é prestar atenção nisso e focar em um lugar perto. E a questão de custo, eu acho que o Brasil todo as coisas estão muito caras, mas aqui em São Paulo, principalmente, o mercado ele é mais caro que em Floripa, o dia a dia ele é mais caro, a alimentação em restaurante ela é cara, é difícil tu almoçar em restaurante perto da FGV por menos de R$ 30. É importante se organizar em relação a isso. Dentro da FGV também, o restaurante universitário ele é um restaurante caro, então não é igual em outras universidades que é um valor mais baixo. Mas o que tem muito aqui perto são feiras, então tem muitas feiras durante a semana e final de semana, que aí dá para fazer uma compra legal, dá para comprar fruta, verdura, até mesmo frango, ovo, por um preço mais legal. Então dá para se organizar. Eu acho que o principal é ir conhecendo o bairro que tu tá ficando, assim, é essencial. Eduarda, como é que está o mercado de trabalho aí em São Paulo para fazer estágio, essas coisas? Porque é bom explicar, o DESC tem convênio com algumas excelentes escolas aí em São Paulo, né, universidades, como a própria FGV, a ESPM, a FECAP, e por esses convênios, essas universidades são pagas, né, o aluno da UDESC vai, ele não paga para estudar nessas universidades, mas ele tem que se manter aí durante o intercâmbio, né? Está muito difícil para o pessoal conseguir estágio, conseguir alguma fonte de renda aí durante o intercâmbio? No meu caso, eu tive a sorte do local que eu estava fazendo estágio me manter à distância. Então, hoje eu estou fazendo estágio numa empresa em Florianópolis, mas à distância.
mas as oportunidades estão bem legais de estágio. É algo até que me chamou muita atenção. Assim, tem muita oportunidade aqui em São Paulo e a questão das bolsas estágios, elas são bem maiores, justamente pelo custo de vida em São Paulo ser mais caro. Enquanto tu tá aqui na FGV, que é o meu caso, eu recebo, assim, toda semana quase um e-mail da coordenação, né? Falando, oportunidades de estágio. Ou a gente recebe muito palestrante nas aulas. E vários falam, a gente tá com oportunidade de estágio aqui, tem oportunidade de estágio em tal empresa, ou em tal órgão e tal. Então tem muito disso aqui. Com certeza são oportunidades que não faltam, tanto tanto em parte privada, quanto terceiro setor, quanto setor público, então estão com bastante oportunidades, tanto com a FGV ali como mediadora, né, então recebendo por e-mail, quanto indiretamente. Então, assim, várias conversas que eu já tive com colegas, eles falaram, mas você está procurando estágio? Porque tem essa oportunidade, então é bem legal. Que legal. Entre as tuas expectativas, então, que tu tinha antes de fazer o intercâmbio e agora, sabendo a realidade, teve muita diferença? Elas foram todas concretizadas? Superou as tuas expectativas? Como que tá sendo? Por enquanto, está superando as minhas expectativas e eu falo principalmente na parte dos estudos, porque eu sabia que eu ia aproveitar a cidade, que eu iria fazer coisas legais aqui em questão cultural, social, conhecer novos lugares, então isso eu sabia que eu ia fazer, mas a questão do aproveitamento dentro da universidade, eu não sabia como ia ser, então, e eu queria que valesse a pena, né? Querendo ou não, é um investimento estar aqui também, de estar se mantendo em outra cidade. A parte que mais me surpreendeu foi a questão dos professores. Eles te dão muita oportunidade. Tanto em sala, assim, a gente faz muito trabalho. Eu não vou ter nenhuma prova enquanto eu tô aqui. Muito trabalho em grupo, ou trabalho individual, trabalho de campo. Então, eu tive que fazer vários trabalhos de ir a campo, conhecer locais, apresentar em sala. E para quem não é de São Paulo, isso é conhecer muito, assim. Foi muito legal para mim. Então, isso me surpreendeu muito. Por eu estar no meio de um intercâmbio, então querendo aproveitar o máximo possível, eu acabo me relacionando muito com os meus professores também. Então, conversando, falando sobre oportunidades. Então, assim, eu já tive professor que eu tive um contato tão legal que já me falou sobre mestrado. Então, assim, se tu quer aproveitar a questão acadêmica e dos professores, dá para aproveitar muito. A biblioteca eu estou aproveitando muito também para o meu TCC no futuro, então eu estou pegando muita referência aqui, eu estou estudando bastante essas questões, o que são oportunidades diferentes do que eu tenho na UDESC, que eu estou aproveitando. Com certeza, para fazer networking com os professores, se quiser, é um prato cheio, assim, porque o professor ele já vem com carinho pro intercambista, de aproveitar também o que o intercambista tem de fora, e além disso, eles tentam cuidar para o ambiente estar legal para eles, pelo menos os professores que eu tive foram muito legais quanto a isso, e eu consegui fazer um networking bem legal, assim, tanto que conversando sobre trabalhos, conversando sobre coisas que eu já fiz na UDESC, e eles já me traçaram várias oportunidades legais, assim, então dá para fazer muita coisa da parte acadêmica que talvez eu não tenha aproveitado igual eu estou aproveitando aqui na UDESC, por ser meu dia a dia, minha universidade, é o que eu estava fazendo, e aqui ser um investimento meu também, então talvez eu esteja me dedicando muito mais aqui por isso. Então isso me surpreendeu bastante. Muito legal. Então a gente conversou agora com a Eduarda Bez Gouveia, que é estudante de Administração Pública da UDESC ESAG. Ela falou sobre a experiência dela em intercâmbio na Fundação Getúlio Vargas, na FGV. Ela está na unidade da FGV em São Paulo e está muito contente de fazer o intercâmbio, pelo jeito, está bastante empolgada. Ela pensou em ir para Lisboa, mas agora acho que não quer nem mais saber de Lisboa, vai ficar em São Paulo aí direto. Eduarda, muito obrigado aqui por ter participado do podcast. Obrigada, Carlito. Obrigada, Júlia. Foi um prazer falar com vocês. E a gente agradece também aqui a participação da Júlia Rabelo, aqui, que é da equipe do podcast, que ajudou também a entrevistar a Eduarda. E a gente fica por aqui até o próximo episódio, pessoal.
E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @intercâmbio-podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @intercâmbio-podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.